Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos, e um livro traduzido por Manuel Quintal. Antes da gente começar a ler, a gente vai fazer uma oração, e essa oração se chama Oração de um Sofredor. Se você está sofrendo, por qualquer que seja o sofrimento, seja ele grande, pequeno, não interessa, qualquer sofrimento, vamos orar. Essa oração foi escrita por Terezinha Oliveira. E ela é assim: meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter sua causa e a sua utilidade. Bom, aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para meu futuro. Bons Espíritos, que me protegeis, dai-me para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Ó meu Deus, dá-me forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Submeto-me resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir se me não amparares. Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, dignate de escutar, benevolente, a súplica que nesse momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, se é sem razão, perdoa-me. Se é justo e conveniente segundo as tuas vistas, que os bons espíritos executores das tuas vontades venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação, que nem a minha fé nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Obrigada, Senhor. Bom, gente, voltamos à nossa leitura, né, do livro Céu e Inferno, e hoje a gente vai falar sobre uma rainha, é isso aí, que viveu, né, no planeta Terra, uma pessoa que foi rainha e que depois a gente encontra ela lá do outro lado, né? E aí é o testemunho da rainha de Aude, ou Ude, como vocês quiserem pronunciar. Ela faleceu na França em 1858. E aí o médium pergunta para esse espírito: quais as vossas sensações ao deixardes o mundo terrestre? E ela responde: ainda perturbada, torna-se-me impossível explicá-las. Aí vem uma pergunta: sois feliz? E a rainha responde: tenho saudades da vida? Não sei. Experimento a acerba dor da qual a vida me libertaria. Quisera que o corpo se levantasse do túmulo. E aí vem uma pergunta para ela: lamentais o ter sido sepultada entre cristãos, que não no vosso país? Quer dizer que ela não era cristã. E aí ela diz: sim, a terra indiana menos me pesaria sobre o corpo. E aí vem uma pergunta para ela: que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? E ela responde: não foram grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. Deixai-me, forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. E aí vem a pergunta para ela: respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos
para que nos respondais no propósito de nos instruirmos. Acreditais que vosso filho recupere de futuro os estados de seu pai? E aí ela responde: meu sangue reinará, por certo, visto como é digno disso. E aí vem uma pergunta para ela: ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? E aí vem uma resposta: meu sangue não pode confundir-se na multidão. E aí vem a pergunta para ela: não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento? Podereis no-lo dizer agora? E aí ela responde: sou oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Vem uma pergunta para ela: vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Aí vem a resposta: que tenho direito. Aí vem uma pergunta: a vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estais? Quer dizer que porque ela foi rainha no mundo, quando ela estava encarnada, será que ela tem a mesma posição ou a mesma hierarquia nesse mundo que ela está agora? Aí ela responde assim: continua a ser rainha? Que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei. Parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. E contudo eu sou sempre a mesma. Aí vem uma pergunta para ela: professáveis a religião muçulmana ou a hindu? E ela responde: muçulmana. Eu, porém, era bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. Aí vem uma pergunta para ela: do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? E ela responde: a religião cristã é absurda, diz que todos são irmãos. Aí vem uma pergunta para ela: qual a vossa opinião a respeito de Maomé? E aí vem a resposta dela: não era filho de rei. Aí vem uma pergunta para ela: acreditais que ele tenha tido uma missão divina? E ela responde: isso que me importa. Vem a pergunta para ela: qual a vossa opinião quanto ao Cristo? E ela responde: o filho do carpinteiro não é digno de preocupar meus pensamentos. Aí vem uma pergunta: que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? E ela responde: penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. E aí eles perguntam para ela: tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? E ela responde: que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso de joelhos? Aí vem uma pergunta: tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vindes de deixar? E ela responde: deveria ter sido sempre rainha. E vem a pergunta para ela: por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Aí vem a resposta: não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que eu me dignaria responder-te? Que és tu a meu lado? Aí vem a pergunta: e quem vos forçou a vir? E ela responde: eu mesma não sei, posto que não devia existir ninguém mais poderoso do que eu. Aí vem a pergunta: sob que forma vos apresentais aqui? E ela responde: sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala rainhas. E vem a pergunta para ela: se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias? E ela responde: certamente. E ele pergunta: e como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos? E ela responde: é que eles não me deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo de que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Aí vem a pergunta para ela: qual a impressão
que vos causa em vos achardes entre nós? E aí ela responde: se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. E aí vem o espírito de São Luís responder a seguinte, falar sobre esse espírito, né? Deixai-a, a pobre perturbada, tende compaixão da sua cegueira e oxalá vos sirva de exemplo. Não sabeis quanto padece o seu orgulho. E aí vem um texto de Kardec, né, debaixo dessa frase, dessa mensagem de São Luís. Evocando esta grandeza decaída ao túmulo, não esperávamos respostas de grande alcance, dado o gênero da educação feminina nesse país. Julgávamos, porém, encontrar nesse espírito, não diremos filosofia, mas pelo menos uma noção mais aproximada da realidade e ideias mais sensatas relativamente a vaidades e grandezas terrenas. Longe disso, vimos que o espírito conservava todos os preconceitos terrestres na plenitude da sua força, que o orgulho nada perdeu das suas ilusões, que lutava contra a própria fraqueza e, finalmente, que muito devia sofrer pela sua impotência. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.